Bem, vamos dar sequência aos nossos estudos e vamos estar estudando hoje Apocalipse 17. Antes de explicarmos Apocalipse 17, nós sabemos que quem escreveu o livro de Apocalipse foi o apóstolo João. Em Apocalipse 1,19, Deus falou para João, que escreveu o Apocalipse, nesse versículo, escreve, pois, as coisas que viste, ou seja, o que era passado, as coisas que são no presente de João, que escreveu o livro de Apocalipse, no presente, na época dele, e as coisas que hão de acontecer depois destas. Então, a referência é o tempo de João que escreveu. Então, veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Grande meretriz é uma grande mulher corrompida, ou uma grande mulher prostituta. Mas isso aqui, como nós já explicamos em outros estudos, são enigmas que Deus colocou. Nós sabemos que Cristo é o noivo, e a noiva dele é a igreja, mas noiva é um atributo de mulher. Ou seja, aqui está falando de uma grande meretriz, uma grande igreja corrompida, uma grande igreja. Mas onde nós sabemos que mulher representa igreja? Bem, vamos verificar os versículos, o capítulo 5 de Efésios, versículos 31 e 32, que vai explicar o enigma da palavra mulher, que existe uma associação com igreja. Só para nós vermos, lendo o versículo 31 do capítulo 5 de Efésios, diz o seguinte: eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. O homem vai se unir à mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Versículo 32. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo, a igreja. Cristo é o homem, a mulher é a igreja. Existem outros versículos que explicam que mulher é igreja, mas isso, por esse versículo, já dá para nós entendermos. Nós vemos que ia ser mostrado o julgamento da grande meretriz. Da grande, ou seja, está se referindo a uma certa meretriz, não é correto? Ou seja, uma grande igreja corrompida, porque ela é meretriz. Quando fala uma mulher virgem, é uma igreja pura, correto? E aí ela fala no primeiro versículo que ela se acha sentada sobre muitas águas. Aí no capítulo 17 mesmo, nós formos no versículo 15, ela diz o seguinte: porque a água também, como nós já explicamos anteriormente, a água é um enigma, mas aqui no versículo 15 de Apocalipse 17, explica o que significa água. Então diz o seguinte o versículo: falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. É uma grande igreja corrompida que está assentada, apoiada, fixada, em vários povos, correto? Continuando o versículo 2, diz o seguinte: com quem se prostituíram os reis da terra. Ou seja, se prostituíram, se combinaram, se misturaram os reis da terra. Nós sabemos, essa igreja que está falando aqui, nós vamos falar, mas na sequência vai ser provado pelos os versículos que se seguem aqui, que está falando da igreja católica. E nós sabemos que a igreja católica fez várias combinações com os reis durante os tempos antigos, para fazer, para perseguir, para matar, para se enriquecer, um monte de coisa que a gente sabe que aconteceu. E continuando o versículo fala: e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Vinho
representa o sangue de Cristo. Mas veja bem, esse vinho aqui de sua devassidão, ou seja, de sua prostituição, que se embebedaram, ficaram bêbados, embriagados, os que habitam na terra. Então esse vinho dela, ou o sangue que ela representa, e o vinho, o sangue, aliás, representa a vida do corpo, correto? Que nutre as células e o corpo inteiro. E o vinho de uma igreja, ou o sangue de uma igreja, representa a doutrina que ela prega, correto? Então, essa doutrina que os habitantes da terra se embriagaram com ela também. Se embebedaram, ficaram bêbados com essa doutrina, porque é um sangue contaminado, porque ela é uma meretriz, uma grande meretriz. O versículo 3 diz o seguinte: transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Só para a gente ter uma visão, certo? É só para que nós possamos imaginar. O versículo 4 diz: achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata. Escarlata é vermelho, e púrpura é essa cor aqui, ó, é uma cor de um vermelho que puxa para um roxo. Nós vemos aqui uma reunião dos cardeais da Igreja Católica. Correto? Os cardeais. Os cardeais são os que votam para se eleger um Papa, e eles também são votados, ou seja, um deles se torna Papa. Nós vemos aqui a roupa deles, vermelha, e a cor púrpura, é a vestimenta deles. Correto? É o que diz aqui, a igreja estava com essa vestimenta. Eles é que representam a igreja na sua escala máxima, que se tornam os papas, correto? E continuando diz assim: adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, ou seja, uma igreja muito rica, com ouro, pedras preciosas e pérolas. A igreja mais rica do mundo que nós sabemos é a Igreja Católica. Dos cristãos que existem no mundo, em torno de 60% pertence à Igreja Católica. O restante é outras igrejas juntas, né? E continuando o versículo diz assim: tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações, e com as imundícias da sua prostituição. Cálice, ele representa pureza, correto? Mas o cálice de ouro dela estava transbordante de abominações e com imundícias da sua prostituição, das coisas que ela vem fazendo, das combinações com os reis da terra, da doutrina que ela vem pervertendo e contaminando o mundo. Nós sabemos um monte de casos de pedofilia que tem aparecido aí, que foi encoberto de todo o tempo do papado, mortes e outras coisas mais, certo? No versículo 5º, continuando, diz o seguinte: na sua fronte, né, na sua testa, achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia. A palavra Babilônia vem de Babel, que lá Deus confundiu as línguas. Então Babilônia representa confusão. Por que confusão? Porque se mistura verdade com mentira. E aí, continuando aqui na sequência, diz o seguinte: a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Por que ela é mãe das meretrizes? Porque nós sabemos que a maior parte das igrejas saíram todas da Igreja Católica. Ela é a mãe das outras igrejas.
Mas olha o que o texto fala, ela é mãe das meretrizes, ou seja, meretrizes são as outras igrejas, ou seja, outras igrejas corrompidas também, como ela, correto? Só que ela é a mãe, a grande. No versículo 6 diz o seguinte: então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos. Nós sabemos a época que a Igreja Católica perseguiu os fiéis, matou, mandou para a fogueira, enforcado, de tudo quanto é forma. Isso foram os 1260 anos de perseguição da Igreja Católica. E o versículo diz, embriagada, que ela bebeu o sangue, porque matou os fiéis, o povo santo de Deus. E diz assim, e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. João que está relatando o que ele viu, a visão que ele teve, né? E ele se admirou com grande espanto. Por que ele se admirou? Porque ele viu uma igreja que se dizia ser a igreja de Deus, e agora perseguindo e matando o povo de Deus, os santos de Deus. Por isso que ele ficou admirado. O versículo 7 diz o seguinte: o anjo, porém, me disse, por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste, ela era e não é, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão para futuro, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. O que significa? Nesse versículo, versículo número 8, ele diz 2 vezes, essa besta era e não é, mas está para emergir do abismo. E no final do versículo ela repete de novo, ela era e não é, mas aparecerá. Qual é o significado disso? Como nós vimos no versículo 8, diz que a besta era, não é, e está para emergir do abismo. E no final do mesmo versículo diz que ela era, não é, mas reaparecerá, ou aparecerá, correto? O que nós sabemos? No passado, a história mostra, no ano 538 depois de Cristo, até 1798, 1260 anos, a igreja mandou no mundo, ela fez o que quis, perseguiu e matou quase em torno de 7 milhões de pessoas. 1260 anos mandando no mundo, ela fazia o que ela queria, com o apoio de Roma, correto? Isso era no passado, ou seja, ela era besta, hoje ela não é, mas no futuro fala que ela aparecerá. Ou seja, ela era besta no passado. Besta é o poder predador, é o poder de fazer o que ela quis, o que ela bem entendia, porque ela teve apoio dos governos, correto? Hoje ela não é besta, ou seja, ela não manda mais no mundo, ela só está lá quietinha, mas mostra que no futuro, e nós estamos vendo pelos acontecimentos, um futuro muito próximo, ela aparecerá, ou seja, ela vai tornar a mandar no mundo e vai fazer o que ela bem quiser, ou o que ela fez no passado, perseguiu e até matou pessoas. Voltando agora para o versículo 9, diz o seguinte: aqui está o sentido, quem tem sabedoria. Aqui está o sentido, ela começa a explicar, dar detalhes ocultos dessa profecia. Ou seja, a Bíblia fala assim, presta atenção, olha o sentido da profecia agora, que o livro vai mostrar. Ela diz o seguinte: as 7 cabeças
são 7 montes nos quais a mulher está sentada, e são também 7 reis. 7 montes onde a mulher ou a igreja está sentada, está localizada, né? Se refere à cidade de Roma. A cidade de Roma, na sua fundação, ela tinha 7 colinas, que são também 7 montes. Tá? Que ela tinha 7 colinas, hoje Roma tem mais de 20, mas no início, e essas 7 colinas tinham os nomes. Eu peguei aqui, eu tirei de uma enciclopédia, qualquer enciclopédia que você faça o estudo sobre Roma, vai mostrar essas 7 colinas. E as 7 colinas tinham nomes que se chamavam o seguinte, fala da Roma clássica, que os nomes eram Palatino, Aventino, Capitólio, Quirinal, Viminal, Esquilino e Célio. Era assim que era conhecida a cidade de Roma, muito famosa por essas 7 colinas aqui. E nós sabemos, a única igreja que tem a sua sede em Roma é a Igreja Católica, não tem outra lá, correto? E continuando os estudos, que fala são também 7 reis, correto? E fala assim, vamos mostrar aqui, explicando os 7 reis, do versículo 9, no final, que diz que também são 7 reis. No início do estudo, nós mostramos que Deus mandou que João escrevesse as coisas que ele tinha visto no passado, as coisas que são no presente dele e as coisas que são para futuro, as coisas que iriam acontecer, correto? Então, a época que João viveu, que ele escreveu por volta dos anos 90, o livro de Apocalipse, o governo de Roma, tá, eram imperadores, os Césares. Existiam vários imperadores que usaram o nome de César. Teve o primeiro César, aí o segundo colocou o nome César I, César II, César III e assim por diante. Então, na época de João, eram os imperadores, mas diz que eram 7 reis, que nós vamos explicar agora. Que no versículo 10 fala, dos quais caíram 5, ou seja, Roma, os primeiros governadores de Roma eram os reis, os segundos cônsules, os terceiros ditadores, o quarto triunvirus, ou seja, 3 governando Roma, o quinto decênvirus, eram 10 que governavam Roma, e depois os imperadores. Na época de João, 5 já tinham caído, 5 formas de governo já haviam caído, 5. Aí ele fala, no versículo 10, existe, os imperadores na época de João, existe, que foi quem governava na época de João. E aí fala, o outro ainda não chegou, e quando chegar tem que durar pouco tempo. Outra forma de governo foi a exarca de Ravenna. O que aconteceu? Explicando o significado desses reis aqui, que fala que 5 reis já tinha caído, existia e o outro ainda não era chegado, e quando chegasse ele tinha que durar pouco. Esse rei aqui, nós temos que explicar o que aconteceu na época do Império Romano. O Império Romano estava com problema, estava sendo atacado e quase destruído. Aqui nós vemos Roma Ocidental e Roma Oriental, correto? O Império Ocidental é o que estava sendo atacado e quase sendo tomado pelos invasores. O que aconteceu? Isso aqui era todo o Império Romano. Na época, Roma mandava no mundo.
tinha um imperador que tinha o nome de Constantino. Ele viu que o império estava ruindo ou caindo, ele pegou e se mudou aqui para uma cidade e colocou o nome de Bizâncio, isso na Turquia, correto? Ele mudou o governo dele para essa cidade com medo do império ser derrotado. Ele mudou e o que ele fez? Essa cidade se chamava, ele colocou o nome de Bizâncio, porque era o Império Bizantino, tá? Depois mudou o nome dessa cidade para Nova Roma, também não deu certo esse nome, pois Cidade de Constantino, e depois o nome Constantinopla, e hoje essa cidade se chama Istambul, que é a capital da Turquia, correto? Como ele mudou a sede do governo para essa cidade, ele lá em Roma, numa cidadezinha que se chamava Ravenna, ele deixou um governo provisório, que recebeu o nome de exarcado, tá? Então esse aqui foi um dos governos. Nós vamos estar mostrando o significado do exarcado. Nós vemos aqui que os imperadores foram a sexta forma de governo. O próximo governo foi a exarca de Ravenna, que é um governo provisório, correto? Foi o sétimo, que ela tinha que durar pouco, ela durou 62 anos. No versículo 11 diz assim: e a besta que era e não é, também é ele o oitavo. A besta é o oitavo, ou seja, a oitava forma de governo, e procede do 7, porque foram os outros governos que deu para ela o reinado, que ela mandou no mundo. Então ela é o oitavo, correto? E diz assim: e caminha para a destruição. Mas uma coisa que nós precisamos ver é que, veja bem, o monstro que a besta estava sentada, ele tinha 7 cabeças. Então como é que tem oito governos? Aqui nós vamos explicando aqui, cada uma dessas é a forma de governo, mas cabeça, ou seja, aqui a cabeça do monstro só pode ter 7, porque a exarca de Ravenna é um subgoverno, ou um subdelegado do governo dos imperadores. Então a exarca de Ravenna foi uma forma de governo, e o papado foi a oitava forma de governo, só que a exarca de Ravenna não foi uma cabeça, ou seja, ela não mandava, quem mandava eram os imperadores. Por isso a cabeça da besta eram apenas 7 cabeças. Exarcado não foi uma cabeça. Versículo 12 diz o seguinte: os 10 chifres que nós vimos na cabeça lá da besta, né, são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Essa tradução também se entende na mesma hora, ou seja, os 10 reis que nós já vimos o significado disso aí, de Daniel 7, que foi a divisão de Roma em 10 estados ou em 10 países, a primeira divisão de Roma. Quando eles receberam o reino, deram o reino também para a Igreja Católica, correto? E o versículo 13 confirma isso, que diz o seguinte: tem estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Ou seja, a autoridade que eles receberam de governo deram para a besta também. O 14: pelejarão eles contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá. Cordeiro nós sabemos que é Cristo, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos
e fiéis, que se acham com ele. O versículo 15 nós já explicamos. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são pós multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que vistes e a besta, esses odiarão a meretriz, a igreja, e a farão devastada e despojada. E lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Quando esses governadores que deram poder, que vão dar de novo o poder para a besta, para ela mandar no mundo, descobrirem, né, que se perderam, porque vai chegar esse tempo, e eles vão ver isso, vão destruir essa igreja, e os governadores também, correto? Versículo 17: porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra, que é, como nós falamos, é o Vaticano. Essa é a grande cidade. É grande porque ela é poderosa, ela é muito rica, provavelmente a mais rica do mundo, correto? Que ela só arrecada dinheiro de tudo quanto é coisa, e domina sobre os reis da terra. E é isso que nós estamos vendo hoje também, novamente o crescimento do papado. Uma coisa que eu esqueci de falar no versículo 13, né, que a mulher estava montada na besta escarlata, besta repleta de nomes de blasfêmia. Blasfêmia é falar contra Deus. E nos outros estudos nós já mostramos, principalmente Daniel 7, que essa igreja tem se pronunciado em várias coisas contra Deus, inclusive nos últimos acontecimentos que nós temos visto, que ela até diz que Deus não fez o mundo da forma que a Bíblia fala. E assim está terminado mais esses estudos, e esperamos que vocês tenham proveito e que nós possamos continuar em outros estudos também. Que Deus os abençoe.